Oi, crianças, como é que vocês estão? Eu estou morrendo de saudade de vocês. Mas enquanto a gente não pode estar na igreja, que tal a gente começar o nosso culto aqui mesmo? Vamos convidar Jesus para estar aqui conosco? Vamos lá então? 5 dedinhos nessas mãos, 5 dedinhos nessas estão. Cruzamos os dedinhos, cabeça baixa e pensamento em Deus. Vamos lá? Senhor Jesus, nós te convidamos. Sinta-se à vontade, Senhor, para estar em nosso meio. Abre o nosso entendimento e o nosso coração, para que possamos ouvir e guardar a Tua palavra. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente começar, vamos separar o material que vamos utilizar hoje para a atividade? Vamos lá? Hoje nós vamos precisar de um rolinho de papel higiênico, vamos precisar de uma tesoura sem ponta, um pedaço de TNT a cor que você tiver na sua casa, cola, canetinha e lápis de cor e uma folha de papel em branco, tá bom? Vamos lá? Se você ainda não tem a sua Bíblia, pede emprestada a sua Bíblia para a mamãe, tá bom? A história que a tia Jaque separou hoje está no livro de Gênesis, do capítulo 39 ao capítulo 40. Só que hoje a tia Jaque separou o capítulo 40 e o versículo 7. Pede a mamãe para ler para você essa história, é uma história muito linda. Vamos lá então? Vamos ler? Que fala assim, o versículo 7. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje um triste semblante? De quem será que a gente vai falar? Hoje a gente vai falar sobre um jovem que é conhecido por ter sonhos, mas não é qualquer sonho que ele tem, não. Ele tem os sonhos de Deus. De quem será que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre José. Olha que lindo, José. Hoje nós iremos falar sobre ele. José, ele era filho de Jacó. Jacó amava José de uma forma tão especial que presenteou a José com um presente muito especial. Olha aqui. José foi presenteado com uma túnica bem linda e bem colorida. Só que Jacó não tinha só José de filho. Ele tinha outros filhos também, os irmãos de José. Os irmãos de José ficaram enciumados com o presente com que o pai deu para o irmão. E sabe o que eles fizeram? O ciúme foi tanto que eles venderam José como escravo. José foi levado ao Egito como escravo. E um homem chamado Potifar comprou José. Esse homem era o chefe da guarda do faraó. Potifar era um homem muito influente e tinha muitos poderes. E sabe o que ele fez? Ele levou José para sua casa. E José começou a trabalhar dentro da casa de Potifar, a ponto de fazer Potifar prosperar. Tudo que José botava a mão prosperava, porque ele era um jovem que era muito obediente e tinha uma fé em Deus, uma fé inabalável. Era a fé de José. E José começou a chamar a atenção de Potifar. Potifar estava muito satisfeito, porque tinha uma pessoa que conseguia administrar a sua casa muito bem. Só que José não chamou só a atenção de Potifar, chamou a atenção também de uma outra pessoa. A esposa de Potifar ficou muito interessada em José, a ponto que ela falava assim: que jovem interessante. Ela queria namorar José, mas não podia, porque ela era uma mulher casada. Era pecado. E José, por ser um jovem muito temente ao Senhor, fugiu dela. Ela ficou muito irritada, a ponto de começar a gritar. E sabe o que ela fez? Acusou José injustamente.
Potifar ficou tão irritado com José, tão irritado, que colocou José dentro de uma prisão. José, ele foi preso injustamente. Ele foi preso por algo que ele não cometeu. E o tempo que ele ficou nessa prisão, ele fez alguns amigos. Os rapazes que trabalhavam na prisão ficam muito amigos de José. E dentro dessa prisão, tinha 2 homens também muito importantes. Tinha o padeiro do rei e o copeiro do rei, que estavam lá. E ambos tiveram um sonho, tanto o padeiro quanto o copeiro. E José tinha um dom a qual o Senhor deu a ele, o dom de interpretar os sonhos. E assim José fez. Ele conseguiu interpretar os sonhos, tanto do padeiro quanto do copeiro. O padeiro seria lançado à morte, mas o copeiro estaria diante de Faraó novamente. E assim aconteceu. O sonho que José interpretou aconteceu. Realmente o padeiro foi lançado à morte e o copeiro foi levado de volta para Faraó. Esse copeiro, quando estava saindo da prisão, José falou para ele: por favor, quando você estiver diante do rei, lembre-se de mim. Só sabe o que aconteceu? José ainda ficou 2 anos preso. E o copeiro esqueceu de José completamente. Durante um tempo depois, o faraó teve um sonho. E nenhum mago do palácio conseguia interpretar o sonho que ele teve. O faraó ficou tão incomodado que ele não conseguia dormir com esse sonho, porque ninguém conseguia interpretar. Foi chamado todos os magos que existiam naquela época, todo o pessoal, mas ninguém conseguia interpretar o sonho do faraó. De repente, o copeiro se lembrou que José tinha interpretado o sonho dele e falou para o faraó: meu senhor, na prisão onde eu estava existia um homem que tem um dom de interpretar os sonhos. Imediatamente, o faraó mandou buscar José. E ali José estava, diante de Faraó. E quando ele chegou diante de Faraó, o faraó fez uma pergunta: é você o homem que interpreta sonhos, que tem o poder de interpretar sonhos? José imediatamente falou para ele assim: eu não, mas o Deus a qual eu sirvo, sim. Naquele exato momento, José estava mostrando para o faraó que o Senhor é o único Deus poderoso. E assim o faraó começou a contar para José o sonho que ele teve. José imediatamente interpretou o sonho e o faraó ficou logo satisfeito. José aconselhou o faraó a se preparar, porque viria 7 anos de prosperidade, mas também viria 7 anos de fome. Imediatamente, o faraó ordenou que José fosse levantado como governador da cidade, que não ia existir homem de tanto poder abaixo de Faraó, que o único homem que dominaria toda a terra do Egito seria José. E assim José foi levado a governador. E tudo que ele fazia, tudo que ele colocava a mão, prosperava. O Egito se tornou uma terra muito potente, porque José administrou debaixo da obediência e a fé que ele tinha em Deus. Em momento nenhum ele deixou se abater, a sua fé se abalar. Mesmo depois de ser acusado injustamente, acusado de algo que ele não fez, mesmo ele tendo sido preso por muito tempo por algo que ele não cometeu, em momento nenhum ele deixou de obedecer e perdeu a fé em Deus. E é assim que tem que ser na nossa vida. A nossa fé tem que ser inabalável.
mesmo que venham momentos difíceis em nossas vidas. A gente tem que entender que o Senhor está no controle de tudo em nossas vidas. Agora vamos lá para a nossa atividade? Lembra que a tia Jaque pediu que separasse o rolinho de papel higiênico? Então, hoje nós vamos fazer o nosso José. Você vai usar a sua criatividade e fazer o seu José, tá bom? Você vai pegar o seu rolinho, você vai encapar ele com um papel, colocar a parte do paninho na cabeça e vai colorir a túnica bem bonita, tá bom? Pode utilizar o que você tiver. Se você tiver em casa pedaços de EVA, pode colocar. Se não, você pode fazer um rostinho assim mesmo, diretamente no rolinho, tá bom? A tia Jaque só quer que você participe, que você faça as atividades. E, se possível, mande foto para mim, tá bom? Que você venha ter uma semana abençoada. E vamos convidar o Jesus para agradecer por esses instantes que passamos na presença dele. Vamos lá? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses instantes, Senhor, a qual passamos na tua presença. Obrigada, Senhor, e que essa pandemia passe o mais rápido possível. Senhor, nos livra, Senhor, de toda enfermidade. Guarda os nossos lares. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Crianças, não deixem de fazer, tá bom? E manda a foto pra tia Jaque. Que você tenha uma semana abençoada, tá bom? Beijo, beijo, beijo.